Vamos dar continuidade ao culto ao Senhor. Hoje seguimos com a segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, 2 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler os versos 16 e 17. 2 Coríntios, capítulo 5. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: assim de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano, ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim. Agora, contudo, já não o conhecemos mais desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas, as coisas velhas já passaram, e eis tudo que se fez novo. Tudo se fez novo. Obrigado, Senhor, por esta noite, por estarmos aqui, ouvirmos este testemunho. Então fala aos nossos corações nesta noite, através da sua bendita e poderosa palavra. Nos abençoe, nos dê entendimento e amadureça o nosso coração. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu acho que todos nós já passamos pela experiência de encontrar alguém depois de muitos anos que nós não víamos, e essa pessoa mudou muito, mudou bastante. Nas redes sociais encontramos pessoas que não víamos há muitos anos, não é verdade? Atualmente isto ficou mais comum, mas no começo das redes sociais era uma loucura. Inclusive a minha abertura da minha rede social foi primeiramente para isso, para ver velhos amigos ali se encontrando depois de 30, 40 anos, e a gente olhava o fulano, aquele nosso amigo, e nós pensávamos assim: como envelheceu, como mudou. E eu creio que a recíproca também era verdadeira, não é? Quando ele olhava para a gente. Depois vieram os grupos, reunir a turma, os velhos colegas para um encontro, a turma do colégio, a turma do futebol, a turma da motoca, os antigos da igreja. Na minha época eu falava a mocidade. Nós temos até hoje um grupo lá da igreja nossa, lá de Maringá, a mocidade da igreja IPI de Maringá. E logo surgiram as tais comunidades, alguns que você nem conversava direito, outros eram inimigos mesmo, né? Inimigos, mas agora são velhos amigos, e a história se repete de geração em geração, ela sempre vai se repetir. E é engraçado ver as pessoas diferentes, mas são as mesmas pessoas. Ainda há algo da velha pessoa ali, o jeito, os trejeitos, o rosto agora já escorrido pelo tempo. E tem aqueles ainda que sempre repetem as mesmas frases, principalmente aqueles que são mais próximos, os tios principalmente. Como que você cresceu, não é? Você está a cara do seu pai, igualzinho a sua mamãe, está igualzinho. Deve ser por isso que os vovós começam a trocar os nomes dos filhos com os netos, faz aquela confusão toda. E os mais bondosos dizem: você não mudou nada, está igualzinho, não mudou nada. Aos mais jovens, aqui hoje, o dia que você reencontrar os seus amigos
da Igreja Família, daqui uns 30, 40 anos que você não vê, você vai encontrar e você vai falar assim: lembra quando a gente jogava ping-pong lá no culto dos jovens, no final do culto, e às vezes o pastor aparecia e ganhava de todo mundo, ninguém conseguia ganhar dele. Será que ele está vivo ainda? Será que hoje a gente consegue ganhar dele? Lembram dos ensaios? Quantos ensaios, quantas dificuldades, quanto ego nos ensaios, quantas tolices, mas quanto aprendizado também nos nossos ensaios quando nós estávamos juntos. E isso é muito interessante, porque não é algo que só é externo, que só acontece externamente, mas nós vamos crescendo e as coisas vão mudando na gente. Às vezes você reencontra alguém e você fala assim: cicrano sempre foi chato assim, eu que não lembro mais, ele sempre foi desse jeito, ele sempre teve uma postura tão radical assim que eu não me lembro mais, ele era tão empolgado assim, falando de política, eu não me lembro, ele sempre foi engraçadinho assim, com essas brincadeirinhas sem graça, não me lembro mais. A vida, ela vai mudando a gente. Nós sabemos que algumas vezes experiências mudam a gente. Um intercâmbio para um outro país, não é verdade? Um emprego muda a gente, vai mudando a gente. Um trabalho, uma faculdade, um trauma físico, um trauma emocional, um casamento muda a gente, ter filho muda a gente, uma viuvez, um divórcio, um sonho realizado ou um sonho esmagado muda a gente. Essas coisas vão mudando a gente, porque nós não somos criaturas estagnadas, paradas, nós somos seres dinâmicos, somos os mesmos, mas nós vamos mudando em nossos gostos, em nosso jeito, em nossos interesses à vida. Conhecemos pessoas, somos educados, somos convencidos, somos doutrinados, somos radicalizados. Isso tudo vai mudando a gente, inclusive o nosso senso de pertencimento. A quem pertencemos? De você olhar para um grupo, aquele grupo antigo, e decidir: cara, eu já fui daquela turma, mas hoje eu não sou mais. Hoje eu não sou mais. Eu pensava assim, eu agia assim, e agora não mais. Quando Jesus me encontrou em agosto de 1991, eu decidi segui-lo. E isso implicou em abrir mão de muitas coisas: amigos, namorada, sonhos, tempo, realizações pessoais. Todo cristão está em constante amadurecimento. À medida que nós vamos conhecendo o Senhor e o Senhor se revelando ao nosso coração, nós vamos amadurecendo. E quando você reencontra a turma da antiga ou uma pessoa, você olha e fala: cara, isso não me pertence mais. Isso não faz mais parte da minha vida. É como encontrar um ex-namorado, e você olha e você fica pensando: não é possível que eu me interessei por ele.
a gente vai mudando, nós vamos amadurecendo na caminhada com Cristo. Então hoje a Bíblia tem algo a nos dizer sobre como nós vamos mudando com o tempo, mas em particular, não a mudança que o estudo, que as amizades, que a vida fazem, mas uma mudança que o Evangelho traz, uma mudança que o poder do Evangelho faz em nós. Que conhecer o Evangelho vai trazer uma transformação em nossas vidas, que é muito mais impressionante e duradoura do que as mudanças que uma faculdade, um tratamento médico, uma academia ou um intercâmbio pode fazer em sua vida. É uma transformação que vai mexer com a parte mais profunda de todas, a que muda tudo para sempre, para sempre. A gente põe a mão no arado e não olha mais para trás, muda tudo. O Evangelho muda a nossa vida, ele muda também a nossa visão, fazendo de nós parte de uma nova criação. E este é o tema da nossa mensagem de hoje: amadurecendo como novas criaturas. Amém? E a primeira verdade que eu quero considerar com vocês é como o Evangelho nos dá olhos espirituais para conhecermos e para vermos as coisas de um outro jeito, por um outro ângulo, o ângulo do Senhor. Paulo, ele vem numa sequência aqui falando sobre um povo que consiste em vaso de barro e que levam dentro de si um tesouro precioso, um povo que passa por muitas lutas mesmo, mas mesmo as nossas piores dores, diz ele, são leves e passageiras em comparação com o que nos aguarda, com o peso de glória que está sendo acumulada, que não é só aqui, mas numa gloriosa ressurreição. Paulo fala também sobre o anseio dele, de ir estar com Cristo, viver com Cristo e estar para sempre na nova morada celestial. Esta esperança da ressurreição que permeia tudo que o apóstolo traz para a gente, inclusive nos aponta de como nós devemos viver hoje, como que nós devemos viver agora, não tratando de qualquer jeito os nossos corpos mortais, mas cuidando para a glória do Senhor, cuidando para a glória de Deus, porque o amor de Deus, ele nos impele, nos constrange e ele fere a nossa carne, não vivendo mais somente para nós mesmos, mas agora conduzidos pelo amor e pelo temor santo do nosso Salvador, do nosso Senhor, que nos tira do nosso casulo. Às vezes nós estamos encasulados, mas o Senhor nos constrange para sairmos do nosso casulo, para brilharmos e servirmos com bom procedimento para com tudo e para com todos, servir um ao outro. Somos alguém que passou pela mudança do Evangelho, pela mudança desse poderoso Evangelho, alguém que segue sendo moldado na sua caminhada, transformado, porque essas mudanças, amados, elas não param,
elas são constantes, elas são diárias, à medida que nós vamos conhecendo o nosso Senhor, e o Senhor se revelando aos nossos corações, nós vamos sendo moldados segundo a imagem. Deus vai colocando o caráter de Cristo em nós. E essas mudanças, elas não são só motivadas por experiências da vida, pelo ensino formal, ou por circunstâncias que estão fora do nosso controle, mas de gente que passou por algo, de algo superior, por causa de Cristo que vive nele, por causa de Cristo. Em outras passagens, o apóstolo Paulo, ele insiste muito nisso, que é apenas o Espírito de Deus que pode fazer essas mudanças aqui dentro. Somente o Espírito Santo pode mudar aqui dentro. Quando o Espírito Santo, ele produz em nós uma vida espiritual. O Espírito diz: haja luz, haja luz, haja luz aí dentro, haja luz, e das trevas resplandece a luz. Então nós somos habilitados a crer no nosso Senhor, crer em Jesus e nascer de novo. Só é possível por uma convicção plena da manifestação do Espírito de Deus em nós, e o resultado disso são muitos, como temos visto e testemunhado cristãos, como nós vimos aqui agora há pouco, os milagres, quando nós nos dispomos para o Senhor, naquilo que nós cremos, o Senhor faz, o Senhor realiza, e o resultado é que agora a gente olha e conhece de um jeito diferente, não mais de acordo com os nossos olhos carnais, não mais de acordo com a carne. Quando olhamos a maneira que o mundo pensa e acha, todo mundo tem uma opinião sobre Jesus Cristo, todo mundo tem a sua opinião. Pensam nas pessoas ao seu redor, os seus familiares descrentes, por exemplo, seus amigos de faculdade, as pessoas que escrevem as séries que você assiste, elas têm as noções delas do que é Jesus e de quem é Jesus. E essas noções, segundo a carne, vão aparecer. É como você sair na nossa cidade, faz essa pesquisa, você escutar o que as pessoas pensam sobre Jesus, o que Jesus significa para ela. Pessoas que não nasceram de novo, elas podem terem aspectos da verdade, tocar em coisas corretas aqui e acolá sobre Jesus, mas elas não são a visão bíblica, Encontramos por aí diversas visões sobre isso. Encontramos aqueles que veem Jesus como um revolucionário, Jesus o revolucionário. Alguns do tempo dele queria que ele fosse assim, aquele que veio para chacoalhar o sistema, para lutar pelas minorias, pelos oprimidos, e nos deixou um belo exemplo. Nessa direção muitos querem e pensam que Jesus é isso. Já outros pensam em Jesus como o superconservador político, que anda cantando o hino nacional, defendendo de unhas e dentes a educação clássica e o Estado mínimo. Ou talvez outros diriam Jesus, o profeta, um homem à frente do seu tempo, um homem iluminado, que falava em amor e mostrava amor, e que foi morto por isso, por amar demais.
Esta é uma outra visão, o profeta do amor. Outros vão dizer Jesus, o mito, uma lenda. Se existiu como dizem, não sei, mas é um mito, uma lenda, mas é inspirador. Ele nos inspira a ler e ouvir sobre ele. Outros, o antirreligioso, o que veio para mostrar que nós não precisamos de estruturas, não tem nada disso de santidade, de formalidades, só viva uma boa vida. Viva uma boa vida, seja sincero e não faz mal a ninguém, que está tudo certo. Outros, o Jesus comunista, nos ensinou uma vida de partilhar, não da acumulação, da entrega ao próximo, do minimalismo, de ter poucas coisas e tudo deve pertencer um ao outro. Outros, o Jesus hippie doidão, que andava com uma turma massa, uma turma esperta, para cima e para baixo, vivendo em comunidades simples, andando de barquinho, pega um peixinho ali, outra acolá, uma comunidade alternativa. Outros falariam, Jesus é um maluco completo. Imagina um cara achar que é Deus, por isso que ele foi assassinado. De outros nós escutaríamos, Jesus é um mau caráter, mais um desses exploradores da fé, que engana os trouxas, que vive às custas de famílias bem intencionadas, que arruma gente de posse para sustentá-lo, enquanto ele não fazia nada, só passeava, só passava a vida vagando pela Galileia, andando de barco. Amados, são visões que você encontra por aí na cidade, visões segundo a carne, Sim, algumas delas aqui podem esbarrar em aspectos verdadeiros de quem é Jesus, um mix dessas várias visões de Cristo, segundo a carne. E talvez seja o seu caso também aqui hoje, de pensar assim, ter somente esses aspectos sobre Jesus. E Paulo fala de como ele conhecia segundo a carne. Então pense como Paulo via Jesus antes da sua conversão. Paulo, um fariseu de berço e treinamento, homem versado nas leis, especialista em Pentateuco e tudo mais. E ele, assim como tantos outros judeus do seu tempo, odiava Jesus. Hoje as pessoas são mais indiferentes em relação a Jesus. Eu creio que à medida que se aproxima aquele dia vem junto a apostasia. Então as pessoas são mais indiferentes. Naquela época tinha uma turma que tratava Jesus como um mal a ser eliminado, até que o eliminaram. Mas depois o problema aumentou para eles, é porque Jesus voltou e um monte de gente passou a crer de fato, porque ele voltou verdadeiramente. Então eles começaram a ver uma necessidade de eliminar os que acreditavam em Jesus. Então eles começaram a perseguir os cristãos, e começa uma perseguição sistemática. Então Paulo via assim, esta era a visão de Paulo. Cristão é um mal a ser extirpado da nossa sociedade. Mas algo acontece com Paulo, algo aconteceu com Paulo
que mudou como ele via e conhecia Jesus de Nazaré. O que aconteceu? O que mudou? O que mudou para Paulo passar a vê-lo e a chamá-lo de Senhor? Chamá-lo de Senhor, para que ele confiasse a sua própria vida a esse Cristo, a quem antes ele perseguia, a quem antes ele odiava, para que ele se tornasse um missionário, saindo da sua terra, da tranquilidade da sua terra, e fosse sofrer por muito amor a Cristo, desgastar-se por gente como os coríntios, tão ingratos, tão difíceis que eram, passar a vida fugindo de cidade em cidade. O que mudou para esse homem? O que aconteceu com este homem? Se você encontrasse Paulo ali, uma semana antes da sua conversão, e Paulo anos depois, você iria falar: cara, nem sei se é o mesmo homem, não sei se é o mesmo homem, você mudou demais, não parece mais tão radical. Espere para ver então, espere para ver. O que mudou? O que mudou? O Espírito Santo mudou aquele homem. O Espírito Santo mudou, transformou o coração daquele homem. O Espírito de Cristo fez ele nascer de novo e ele se tornou nova criatura. E sabe, amado, é o único que pode mudar o seu coração também. É a única pessoa que pode mudar a sua vida também. O Espírito de Deus. Você o vê como Filho de Deus e Senhor, como a esperança e o Salvador? Ou você só o vê só em alguns aspectos que lhe convém? Só em alguns aspectos que lhe convém. Porque se você crê, você professa que Jesus Cristo é Filho de Deus, o Salvador do mundo, o justo juiz de toda a terra, e o tem como Senhor, que é o único remédio para você e para o mundo, é aquela dolorosa e bendita cruz do Calvário, como diz Spurgeon. Então essa é a evidência de que você nasceu de novo, e você é nova criatura, de que o próprio Deus disse aí no seu coração: haja luz, haja luz, haja luz, e você creu, porque houve luz no seu coração. E mais, isto também muda como a gente vê as pessoas. Como Paulo também afirma, ele não conhece mais as pessoas segundo a carne, ele não vê mais as pessoas segundo a carne, porque antes ele olhava para os crentes e os odiava, consentia na morte deles, como ele fez com Estevão. Mas ao mudar a sua visão sobre Cristo, mudou a sua visão sobre as pessoas também. Não só sobre os cristãos, mas ele começa a olhar para as pessoas com os olhos da fé e não mais com os olhos da carne. E ele começa a enxergar o que verdadeiramente importa. O que importa? E é o que deve acontecer com a gente também. No caminho para Damasco, o Cristo mudou a vida de Paulo, revelando para ele como ele é o Senhor
ressurreto. E agora, constrangido pelo amor de Cristo, Paulo não mede mais as pessoas de acordo com a sua visão turva. Este é um dos efeitos de sermos reconciliados com Deus. A gente fica interessado nos atributos invisíveis. Nos atributos invisíveis. Se você nasceu de novo, é nova criatura, não é só que você vê Jesus diferente, mas agora o seu olhar para com todos muda também. Agora, à medida que o Espírito vai trabalhando no seu coração, você também vai aprendendo, você também vai amadurecendo a olhar as pessoas e a procurar nas pessoas aquilo que é eterno. Aquilo que é eterno. Você vai deixando as coisas de menino, a imaturidade, a medir as pessoas por esses medidores sociais, de dinheiro, de status, de nível de educação, de beleza física, de utilidade a você, de quando essa pessoa pode te ser útil. Não, agora você vai olhar para vasos de barro e vai dizer: tem tesouro aí dentro, tem tesouro aí dentro. Eu estou ouvindo quando balança, está meio rachadinho assim, está meio trincadinho, mas eu estou vendo o brilho do tesouro ali dentro, eu estou vendo. E eu te pergunto, meu irmão, o Evangelho tem mudado como você olha as pessoas? O Evangelho tem mudado como você olha os teus irmãos? Porque às vezes os crentes são difíceis sim, nós somos, mas agora nós fazemos parte do mesmo corpo. Então como é que nós fazemos? Talvez você esteja olhando ainda na perspectiva daquilo que é passageiro, daquilo que vai passar, naquilo que ainda está sendo moldado, mudado, as características erradas que todos nós temos, e não os tesouros que Cristo está realizando. Talvez o seu olhar para com os seus irmãos esteja cheio de carnalidade, cheio de resquícios ainda do velho homem, da velha criatura. Por isso você não valoriza o povo de Deus. Você olha pelas lentes trincadas de um coração caído, não no que estamos nos tornando e o que está dentro de nós. Talvez até hoje você veja crentes como seu adversário, como rivais, como obstáculos atrapalhando o teu avanço, ou trampolins para o seu crescimento. E não como o povo de Deus, irmãos forasteiros nesta terra passageira, que um dia vai passar. E também vale perguntar: como você olha para as pessoas que não creem? Como você tem olhado para as pessoas que não creem? Você olha com olhar de compaixão? Tenho certeza que a Andressa e a Grace olharam com compaixão para aquele homem e viram um milagre do Senhor, de ver gente que ainda não nasceu de novo e busca oferecer aquilo que lhes falta, porque talvez você tenha pessoas muito impressionantes ao teu redor,
impressionantes segundo a carne, mas lhe falta o tesouro. Lhes falta o tesouro. E você tem do tesouro. Você tem do tesouro. E você pode partilhar do maior tesouro. E você verá e vai testemunhar a glória de Deus sendo manifesta. O Senhor está transformando o teu coração, amado. O Senhor está transformando o seu coração e junto está treinando os seus olhos para conhecer segundo o que Cristo ensina. Por isso que Paulo aponta para outra maravilhosa consequência aqui de sermos de Cristo. E este é o segundo ponto de hoje. Versículos 17. Vamos ler de novo? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova a criação, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Para quem está em Cristo, a Escritura nos traz uma verdade maravilhosa. A verdade de que todos nós somos parte de um novo mundo, de uma nova criação. E sim, individualmente somos novas criaturas. Mas é mais do que isso. É muito mais que isso. É mais do que simplesmente dizer que eu estou mudado. Por um ano de pilates, por uma cirurgia plástica, por um filme de uma série que mudou o meu coração. Nós somos parte, amados, de uma nova criação. Desde a criação original, que iniciou-se com Adão, que todos nós fomos corrompidos. Todo ser humano é parte da turma de Adão, por virtude de nascimento. Porém, se você nasceu de novo, pelo Espírito, pode-se dizer algo mais ao seu respeito. Pode ser dito que você é parte também da segunda criação, aquela conquistada pelo segundo Adão, Jesus Cristo. Pode-se dizer que você está vivo nesta primeira criação, mas que você não é dela, você é da próxima. Você pertence à próxima, que essa não é a sua terra, essa não é a sua pátria, pela qual o teu coração deve arder. O teu coração deve arder pela pátria celestial. Você pode gostar do Brasil, não tem problema você gostar do Brasil, está tudo bem, mas esta não é a tua pátria. Essa não é a tua pátria. Você é forasteiro aqui. Você é forasteiro aqui. Você é embaixador de Deus, de um outro reino. De um outro reino. Amado, você tem essa noção? Você tem essa noção de que se você está em Cristo, você está aqui a serviço de um rei, de outro mundo. Um mundo que está sendo preparado, mas ao mesmo tempo já existe, já foi inaugurado, mas ainda não completamente. E que um dia sim viveremos lá para sempre, não só os poucos anos cronológicos daqui. Você entende isso? Ser parte desta nova criação, representantes já, agora, não do primeiro Adão, mas representante do segundo, Jesus Cristo. Somos parte de um novo povo, inaugurado plenamente há aproximado 2000 anos. E essa igreja é um posto avançado deste reino. Parou para pensar nisso? Uma coleção dos que nasceram de novo, uma prévia do mundo por vir, sem as divisões carnais que tanto acontecem, de picuinhas,
de todo tipo de pecado, sem acepção de pessoas. Porém, apesar das nossas falhas, nós já somos este corpo internacional em qualquer parte do mundo, amado. Em qualquer parte do mundo encontraremos no domingo um povo reunido para orar ao mesmo Deus, ler o mesmo livro, comer a mesma comida, louvar e falar do mesmo Senhor. Sim, claro, veremos algumas diferenças, talvez uma cultura totalmente diferente, língua diferente, costumes, músicas diferentes, talvez recebido com um pouco de estranheza. Vai que você é um agente do governo querendo se infiltrar. Fale a língua ou não, conheça os costumes ou não, é o meu povo, é o meu povo, é a minha pátria, é a minha pátria. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criatura. Na igreja, nós temos sim santa, real e bendita comunhão com pessoas muito diferentes, bastante diferentes, pessoa de faixa etária diferente, de gerações diferentes. Os baby boomers, nascidos de 45 a 64, podem ser amigos dos milênios, da geração Y, aqueles que são nascidos de 81 a 96, também podem ser amigos da geração Z, de 97 a 2010, ou da minha geração, a geração X, de 65 a 80, dos alfa, os mais recentes aí, nascido a partir de 2010, gente de gosto diferente, totalmente diferente do seu, gosto culinário diferente, desportivo diferentes, né? Fazer o que se gosta do Palmeiras? Tem jeito. Gosto cinematográfico diferente, gosto político diferente, mas gente que se une pela mesma causa, o mesmo Senhor, o mesmo sangue, a mesma comida santa. E sabe, irmãos, reconhecer que nós somos parte disso é transformador, é ser amadurecido, é ter maturidade, crescer no Senhor, porque somos parte de um movimento eterno, amado, de um movimento eterno que nos une, de uma igreja estabelecida pelo próprio Senhor Jesus, que ultrapassa todas essas coisas, todas estas barreiras. E talvez você mantenha contato com alguns da velha turma, e você já percebeu que aquela velha comunhão não tem como existir mais, tem que romper, não tem como existir mais com a velha comunhão, ela tem um limite agora, entenda isso, até um limite de segurança. Lembro da minha conversão, a minha velha turma era nervosa, caminhava a um passo da sepultura e da loucura, bem próximo. E meu pai, na fé, me disse: você precisa deixar esta velha turma, você precisa deixar, as coisas velhas passaram, as coisas velhas já se foram. Aquilo que era o centro da sua vida, necessariamente não deve ser mais parte da sua nova vida. Às vezes nós crentes somos bem consistentes na nossa obsessão, insistimos nas coisas velhas, e aí nós permanecemos na imaturidade.
na imaturidade. Quem encontrasse o apóstolo Paulo numa reunião da turma do colégio, iria ficar surpreso, muito surpreso. Quem brincou com Paulo na rua, quem foi da sala de aula dele, quem jogou futebol com ele, iria falar assim: como você mudou, Paulo, como você mudou. Paulo está mudado, sim. E ele olhava para trás, para o tempo em que ele perseguia Cristo e os cristãos, com lamento, não com saudade, mas com lamento no seu coração. Às vezes a gente tem essas atitudes estranhas, saudade dos velhos tempos de vida morta, saudade dos velhos tempos de vida morta. Agora, vivendo vida viva, Paulo segue para frente, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E ele sabe que os seus erros e os seus pecados ficaram de verdade para trás, cravados naquela cruz, cravados naquela bendita e dolorosa cruz. Amado, entenda a grandeza disso. Significa que a cada dia você vai se tornando mais e mais nessa nova criatura que você foi feito para ser. A cada dia se tornando mais parecido com Jesus, o Cristo, transformado de glória em glória, sendo aperfeiçoado, transformado de glória em glória, alcançando a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, chegando à maturidade, atingindo a medida da estatura completa de Cristo, como diz lá em Efésios 4:13. Porque muitas outras situações ao longo da vida irão dinamicamente moldar você, e o Senhor usa essas coisas, estas circunstâncias da vida, porém nenhuma delas será decisiva como o fato de que você nasceu de novo pela ação do Espírito de Deus, a ação do Espírito de Deus na sua vida. E isso deve ser, isso precisa ser e vai ser o fato central da sua vida. E ficar, querido, ficar resistindo a isso só atrapalha, só dificulta, só atrasa a sua vida. Se verdadeiramente seu coração é de Cristo, se verdadeiramente você nasceu de novo, Ele vai terminar a boa obra que Ele começou. E o perdão dos pecados em Cristo, meu irmão, é real. O perdão de Cristo, ele é real. Você não precisa mais viver e andar por aí definido pelo que você fez, querendo se autopunir, se autodisciplinar, se autojustificar. A melhor parte da nossa existência é saber que ainda está por vir, que ainda está por vir. Nós cristãos somos um povo que olha para frente, na esperança prometida do Evangelho, sabendo que a melhor fase da história está por vir. Eu acho que você já conheceu na vida algumas pessoas que parece que nunca superam uma fase boa que viveram. Gente que acha que os anos de faculdade foram os melhores. Gente que insiste que o tal ano era bom, aquele ano era bom, que ali realmente eu vivi, mesmo morta sem Cristo,
gente presa ao passado, vivendo presa naquilo, com um sentimento de que a era de ouro da vida passou. Talvez você tenha uma outra era de ouro, todos nós temos, que você sonha, olha para trás e pensa na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude. A vida era boa mesmo, era naquela época. Seu tempo de solteiro, que você era mais livre, quando existia algo ou alguém que não existe mais. Talvez você se lembre com saudade dos tempos de recém-casado, onde era tudo mais florido, dos tempos em que as crianças ainda eram bebês. Nós somos assim, nós lembramos com saudade dos bons tempos e tratamos a vida atual como inferior à que veio. Não é sábio, amado, pensar assim. Não é sábio. A Bíblia não ensina isso. Não é sábio. Deus planejou cada estação da vida para trazer os seus frutos específicos em cada estação. Em cada estação. Mas vai além disso, porque nós somos parte de uma nova criação, como pequenos cristos. A melhor fase da sua existência, cristão, está por vir com Cristo, no mundo refeito, com um povo refeito, com o seu coração refeito e domado de uma vez por todas. Caminhamos nesta maturidade, nesta viva esperança. Então eu fico imaginando Paulo caminhando para o final, o maior apóstolo de todos os tempos, o maior evangelista da história de todos os tempos, o maior teólogo da história da igreja, o homem que mais influenciou o mundo com os seus escritos. Ele não transfigurou como um anjo na frente do imperador. Era apenas um homem normal, sendo julgado. E ele diz a Timóteo que durante a sua audiência, ele olhou aquele auditório e ninguém compareceu. Ninguém compareceu para dar apoio à sua defesa. Ele estava só. Paulo estava só. Os teólogos da prosperidade diriam que Paulo teve um fim trágico. Os defensores do pensamento positivo diriam: Paulo não foi tão bem assim. Afinal de contas, ele não encerrou a sua carreira em glórias, mas ele encerrou a sua carreira dizendo: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Eu sei que o tempo da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé, e agora me está reservado a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me concederá naquele dia. E não somente a mim, ele continua, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda, Amados, o futuro para o cristão é felicidade plena, Quando eu vejo o pessoal da igreja se movimentando para uma comunhão, vivendo vislumbre já, sombras do que está por vir,
o meu coração se alegra, eu glorifico a Deus, e eu oro. Eles estão entendendo, Pai, eles estão entendendo que nós já somos parte de uma nova criação. Somos parte de uma nova criação e nós seguimos avançando rumo ao grande dia, ao grande dia. Amados, isso precisa mexer com o seu presente. Isso precisa dar uma sacolejada na sua tristeza. Isso precisa fazer com que as suas lutas deste tempo presente fossem aos nossos novos olhos leves e momentâneas, leves e passageiras, em comparação à glória que está por vir. A glória que está por vir. Segue em frente, cristão, segue em frente, firme nesta promessa. Deixa que as coisas antigas fiquem para trás. Nós éramos mortos, mas agora vivemos. Nós éramos cegos, mas agora nós vemos. Nós éramos rebeldes, mas agora somos servos. Nós estávamos perdidos, mas o Senhor nos encontrou. O Senhor nos achou. Toda parte da mesma nova criação, somos todos parte da mesma nova criação, sendo transformados de glória em glória. Então, mesmo que o nosso homem exterior está se corrompendo por virtude da queda, o nosso homem interior está se renovando em Cristo Jesus. Saiba que muitos vão notar isso, muitos vão notar esta mudança e vão gostar, mas outros não. Entenda isso, outros não, porque justamente você está ficando parecido com Jesus, parecido com Jesus, e um dia você verá o que o próprio Jesus e uma multidão inumerável de pessoas, que seremos nele tudo o que ele nos fez para sermos, tudo o que ele nos fez para sermos eternamente. Como diz um comentarista, John Costa, a proposta do diabo é prazer no início, facilidade no caminho, mas depois dores sem fim. Dores sem fim. E a proposta de Cristo, renúncia no início, cruz pelo caminho, mas depois alegria, alegria sem fim, sem fim. Aguardemos, aguardemos.